Levante sua mão se você já escutou essa expressão, carpe diem. Quem já escutou? Muitas pessoas escutaram do latim, que quer dizer o que mesmo? Fale para a pessoa ao seu lado aí, se você lembra, se você sabe o que significa. Quem sabe o que significa? Pode levantar a mão e dizer. Exatamente, aproveite o dia, ou colha o dia. Pode repetir comigo? Aproveite o dia. Essa frase já virou frase de camisa, talvez alguns de vocês viram numa camisa, marca de perfume, marca de vinho, adesivo de carro e outras coisas que eu não sei dizer, mas já virou muita coisa. A frase foi cunhada pelo poeta romano Horácio, que viveu no século I a.C. Ela aparece na obra de Horácio, Odes, onde ele encoraja os leitores dele a aproveitar o momento presente e a não se preocupar demais com o futuro. Quem é que se preocupa com o futuro e admita? Levanta a mão. Alguns não levantaram, mas eu sei que volta e meia você se preocupa. Desde então, carpe diem tornou-se uma expressão amplamente conhecida e é frequentemente utilizada em diferentes contextos, para transmitir a ideia de que a pessoa deve viver o agora, e não de qualquer jeito, intensidade, em plenitude. Mas a pergunta que não quer calar é como aproveitar o dia? Como, pastor? Como é que eu faço isso? Porque eu aposto que não foram poucas as vezes que a gente tentou aproveitar o dia de formas criativas, as mais criativas possíveis, mas chegou a noite, e a gente ficou com a sensação de que o dia desceu pelo ralo. Já aconteceu com você? Já desceu pelo ralo na sua cabeça o dia? Você já pensou que o dia foi perdido? Às vezes, curiosamente, nos dias em que a gente mais se diverte, já aconteceu comigo, é curioso isso. No fim, bate a sensação que a gente queimou horas preciosas do nosso tempo, que a gente poderia ter aproveitado com alguma coisa mais produtiva, tipo fazer uma faxina em casa, lavar o carro, consertar a torneira do banheiro, que já está pingando há semanas, ou ajudar o filho a fazer a tarefa. É ou não é, gente? Não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Não, né? Carpe diem, como aproveitar o dia, uma pergunta também é o tema da mensagem de Deus para nós nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Salmo 118, 24. A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações no livro de Salmos e eu vou ler o texto na versão Ara Almeida, revista atualizada. Eu acho que o pessoal vai conseguir jogar aí no telão. Se você não tem Bíblia, você acompanha. Salmo 118, 24. Abra sua Bíblia no meio, você chega lá. É fácil de encontrar o livro de Salmos. E leia a partir da sua versão mesmo, seja ela NTLH, NVI, versão transformadora. Não faz diferença. Então abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Eu quero dar essa ênfase, tá? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quem diz amém? Em cada era, em cada geração, é a tarefa do povo de Deus, é a tarefa da igreja de Deus, refletir sobre o que Deus tem feito e sobre o que Ele é e o que Ele quer que a gente faça. Sempre existem oportunidades da gente olhar para trás, assistir as cenas da nossa vida em retrospectiva, a gente faz isso de vez em quando, e relembrar o que Deus tem feito por nós. Você gosta de fazer isso, volta e meia? Eu gosto de fazer isso. Quem faz isso não tem como não acabar cantando, como diz aquele louvor arrepiante, por tudo que tens feito, vocês vão lembrar disso. E tudo que vais fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. O contexto histórico do nosso texto, se a gente olhar para trás, é provavelmente o momento em que Jesus, chamada de a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra principal. Este é o grande dia no passado que Deus fez e que a gente deve sempre relembrar. Volte comigo nos versos 22 e 23 ainda do capítulo 118. A gente leu 24, mas volte aí no verso 22 e 23. Veja o que diz o salmista. Ele fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Na construção civil, uma pedra angular é uma pedra fundamental, que é colocada no canto de um edifício ou de uma estrutura onde as paredes se encontram. Tem uma imagem para mostrar para vocês aí. Olha só, olhe para a pessoa do seu lado e pergunte, onde é que está a pedra angular aí? Veja se essa pessoa consegue dizer.
Quem é engenheiro aqui? Quem trabalha com construção civil? É engenheiro? Pronto. Então, Xande, disse para o pessoal aí onde é que é a pedra angular. É a do meio, é a pedra angular aí, olha. O expert falou aí, a pedra do meio. Ela desempenha um papel crucial na estrutura do edifício. O que é que acontece se a gente tirar essa pedra aí, Xande? Cai tudo, né? Não é só uma parte não, cai tudo, né? Pronto, falou quem entende, tá vendo aí? Cai tudo, né? Então ela serve como uma base sólida e fornece estabilidade e suporte às paredes que se encontram exatamente nesse ponto, a pedra do meio. Na metáfora bíblica, Jesus é chamado de pedra angular. Por quê? Porque é dele que depende o que mesmo? A integridade e a solidez de toda a igreja. Quando Jesus se tornou a pedra angular, você pode perguntar. Jesus se tornou a pedra angular quando ele voluntariamente subiu na cruz, morreu em nosso lugar como preço pago pelos nossos pecados, ressuscitou e hoje vive e reina para sempre assentado à destra do Senhor. E a gente relembra e aproveita ao máximo a memória desse grande dia em que Jesus se tornou a pedra angular de modo solene durante a ceia do Senhor, por exemplo, como a gente faz aqui. Bom, esse é o contexto imediato, tá, do nosso texto. Esse é o contexto imediato. Mas existe um contexto mais amplo. Qual é, pastor? O contexto mais amplo, a gente pode dizer que a gente vive no que os teólogos chamam de o agora e o ainda não, entre o agora e o ainda não. O agora por causa do que Jesus já conquistou para nós na cruz, e o ainda não por causa da esperança de vida eterna num céu que nos aguarda. Nesta noite a gente vai se concentrar no aspecto agora, um aspecto hoje, do contexto amplo do nosso texto que a gente responde, onde a gente responde à pergunta, como aproveitar o dia? Será que aproveitar a vida é fazer como personagem Ferris Bueller, como protagonista do filme Curtindo a Vida Adoidado? Olha esse cartaz aqui. Quem lembra desse filme? Levanta a mão, você lembra desse filme? Muita gente assistiu esse filme 20 vezes na sessão da tarde, né? Parece que quase passava toda semana curtindo a vida adoidado. Será que aproveitar a vida é fazer como o Ferris Bueller? Se você não assistiu ao filme, ou você que assistiu, vou relembrar a sinopse aqui. O Ferris é um aluno do último ano do ensino médio que decide tirar um dia de folga, para não dizer que ele estava gazeando. Quem conhece outra palavra, gazear? Matar a aula. O que mais? Cabular a aula. Pois é, ele estava fazendo isso. Ele fez isso para embarcar numa aventura e desafiar algumas normas sociais. Ele sai junto com a namorada e o melhor amigo dirigindo escondido e a todo vapor uma Ferrari GT Califórnia conversível do pai do amigo pelas ruas de Chicago com uma boina militar preta na cabeça, óculos escuros, todo estiloso e uma jaqueta de couro preta e bege. Durante a turnê da curtição, os três fazem paradas no museu, talvez você vai lembrar disso, num restaurante bem chique e no icônico desfile de rua. Quando o Ferris vê o desfile rolando, o que é que ele faz? Ele sobe em um dos carros alegóricos, pega o microfone e começa a dublar Twist and Shout, bem ao estilo John Lennon, acompanhado por uma orquestra de metais e rodeado por dançarinas vestidas como camponesas de avental e laço no pescoço. Mas será que aproveitar o dia é simplesmente se divertir? Me responda aí. Ou fazer o que a gente faz para se sentir bem, mesmo que a gente precise quebrar algumas regrinhas aqui e ali, será que aproveitar o dia é isso? Bom, tem muita gente que concordaria com Ferris Bueller, que aproveitar a vida é isso, é curtir a vida adoidado. Tem ou não tem muita gente que pensa assim? Tem gente que assiste ao filme Curtindo a Vida Adoidado com a inveja de morrer de Ferris, dizendo assim, há quem diga em pensamento assistindo ao filme, diga assim, que vida chata, meu Deus, que vida chata, tudo que eu queria é fazer isso que Ferris está fazendo, porque comigo todo dia é a mesma coisa, como eu queria ser o Ferris, nem que seja só por um dia, curtir a vida ao máximo, curtir a vida adoidado. Tem gente assim, que gostaria. Tem ou não tem? Tem gente assim. Um detalhe intrigante é que Ferris é um personagem tão carismático que mesmo ele aprontando um bocado, quem lembra do filme vai concordar comigo, o cara apronta pra dedéu, ele apronta um bocado, cada presepada mal do que a outra no filme, mesmo assim a gente começa a torcer para que o diretor do colégio, o senhor Rooney,
Não descubra que Ferris mentiu dizendo que estava doente para faltar a aula e aproveitar o dia. Você se pegou, eu me peguei torcendo para que Rooney não conseguisse jamais pegar o Ferris. Você também? Quem torceu? Ou foi somente eu? Muita gente aí. Quem não comemorou quando o cachorro da família Billy morde o diretor Rooney durante uma das suas tentativas de capturar o Ferris Bueller? Eu cheguei a dizer, toma, bem feito. Pois é, talvez a psicologia explique. Isso pode ser a projeção do diretor Rooney naquilo que nos impede de aproveitar, a projeção no diretor Rooney daquilo que nos impede de aproveitar a vida. Mas se aproveitar a vida não se resume a se divertir, muito menos quebrando regras, então será que aproveitar a vida é esperar o dia perfeito? Você acha que aproveitar a vida é esperar aquele dia perfeito chegar para você aproveitar, em que tudo parece estar dando certo, um dia bonito, um dia poético, um dia ensolarado, para só então celebrar como a famosa música dos Beatles, Here Comes the Sun. Será que é isso? Você acha que aproveitar o dia é esperar o dia perfeito para dar o nosso melhor em tudo, para fazer o bem, para falar de Jesus para alguém, para só então arriscar um sorriso? Enquanto isso você fica andando derreado, cabisbaixo, triste. Quando o dia perfeito chegar, aí sim eu vou cantar Here Comes the Sun. Bom, isso não parece combinar com o mandamento de Deus pela boca do apóstolo Paulo aos Filipenses, em Filipenses 4:4. Você vai lembrar, diz assim, ó, alegrai-vos. Quem completa? De vez em quando. De vez em quando, não é isso? Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. E o versículo não para aí. O versículo continua dizendo, outra vez, lembrou? Outra vez digo, alegrai-vos. Vou repetir o versículo. Alegrai-vos sempre. Vamos repetir comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é um mandamento, tá? Não é uma sugestão, não. É um mandamento do Senhor, pela boca do apóstolo Paulo. Isso me faz lembrar um reel do Instagram que eu vi essa semana. Uma mulher para o carro na calçada, começa a conversar com um senhor de uns 75 anos de idade, sorridente, de boné marrom, bigode grisalho, óculos de metal prateado e uma camisa polo, e pergunta para ele assim, quando o senhor fica triste, o que o senhor pensa? O que é que o senhor pensa? Daí ele responde, tristeza? Tristeza por quê? Você está conversando com Deus todo dia. Ficar triste do quê? Você fica preocupado com alguma coisa, mas você sabe que vai ter solução logo em seguida. Foi a resposta dele. O cara desse só pode ser um cristão. Possível, né? Este senhor simpático, com certeza aproveita bem o dia, sem dizer para a alegria quando ela bate a porta. A alegria é o seguinte, passa amanhã. Como se a alegria fosse um pedinte. Passa amanhã, hoje eu não tenho nada para te oferecer, sinto muito alegria, amanhã talvez, mas hoje eu vou continuar triste. Não. Este senhor de sorriso largo e fácil, ele segue à risca o mandamento da segunda parte do nosso verso, no nosso próprio verso, verso 24. Regozijemo-nos e alegremo-nos quando? Hoje. Falando sobre viver cada dia da melhor forma possível, o saudoso pastor e escritor americano Victor Edman, ele escreveu num livro devocional chamado Na Quietude e na Confiança, as seguintes palavras. Ele diz, primeiro ele me trouxe aqui. Quem é que me trouxe aqui? Quem é que trouxe você aqui? Certo. Primeiro ele me trouxe aqui, Deus me trouxe aqui. E pela vontade dele eu estou neste caminho estreito. Se você está no caminho estreito, então é a vontade do Senhor, viu? Porque a palavra diz que dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então fica tranquilo. Já saiba logo, para começar, seja lembrado ou saiba hoje que ele permitiu que você estivesse aí. Então, pela vontade dele, eu estou nesse caminho estreito. Neste fato, eu vou descansar, ele diz. E continua falando assim. Segundo, ele vai me manter aqui no amor dele. Porque às vezes a gente demora no estreito, não é assim?
Mas olha só o que é que ele diz, ele vai me manter aqui no amor dele, ele vai me dar graça para que eu me comporte como um filho dele, porque como eu me comporto interessa muito para o Senhor. Além disso, ele continua dizendo, além disso, ele vai fazer desse desafio uma bênção, me ensinando lições que ele quer que eu aprenda e trabalhando em mim a graça que ele quer me presentear. Por último, no tempo dele, ele resolve isso. Como e quando ele sabe, deixa eu dizer que eu estou vivendo esta circunstância. Ele termina a fala falando assim, pelo plano de Deus, olha só que sensacional, pelo plano de Deus, no cuidado dele, sobre o treinamento dele, para o tempo dele. Você crê nisso para a sua vida também, meu irmão? Meu amado, a resposta à pergunta como aproveitar o dia está declarada tanto no nosso texto quanto representada nas palavras do pastor Victor aqui, Edmund. E este é também o nosso primeiro ponto. Olha o nosso primeiro ponto, vai aparecer aqui no telão. Aproveite o dia como gente? Com alegria, reconhecendo que foi Deus quem fez este dia. O nosso texto diz isso, foi Deus quem fez esse dia. Repare o que diz a primeira parte do nosso texto. Este é o dia que o Senhor fez. Poxa, parece que esse dia foi preparado pelo Satanás para mim. Como assim, meu irmão? Isso é uma heresia. Se você já se falou isso por acidente, é herético essa declaração. Este foi o dia que o Senhor fez. Você veio esta noite para a casa dele para ouvir essa verdade. Este é o dia que o Senhor fez. Essa declaração é muito interessante porque derruba todo o conceito deísta de que Deus criou os 7 dias da semana no início da criação e depois ele saiu de cena, como se Deus fosse uma espécie de Henry Ford, o inventor do carro, e dissesse para a gente assim, olha, eu fiz isso aqui, essa maravilha, eu fiz a minha parte, eu inventei o carro, agora qual é a sua parte? É entrar e dirigir, agora é com você, o resto é com você, entra e dirige. Não, não é assim. Não é assim, não é bem assim, a declaração é clara como a luz do sol aqui no nosso texto. Este é o dia que o Senhor fez, a palavra hebraica aqui para dia Yom, um dia que começa desde o nascer ao pôr do sol. Além disso, quando um pronome demonstrativo, escute isso, este, no caso, precede um substantivo, ele se torna um pronome determinante. E para não restar nenhuma dúvida, a afirmação aqui está no tempo, em que tempo? Que tempo está? Tempo presente. Este é o dia, repita comigo, este é o dia. Aleluia. Esse é o contexto amplo da nossa declaração. Em outras palavras, o Deus que criou os dias da semana, quando formou o mundo, é o Deus que criou o dia que Jesus se tornou a pedra angular. É também o Deus que cria a agenda dos nossos dias e é o Deus que criou a agenda do seu dia. Meu amado, Deus tem uma agenda completa e perfeita para este dia. Perfeita e completa. Isso significa que tudo o que aconteceu, desde o nascer do sol, desde quando o sol se levantou nesta manhã, até o momento em que o relógio marcar a meia-noite, coopera para o resultado que Deus programou para este dia. E sabe qual é o resultado que Deus programou para este dia? Você sabe? É o seu bem, diz a palavra. É o seu bem. Cada cena do seu dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, inclusive os momentos difíceis, eles cooperam para o seu bem. Repita para a pessoa ao seu lado aí, Deus criou uma agenda para este dia. E ela coopera para o seu bem. Só quem crê diz amém. Aqui vai algumas aplicações práticas para você aproveitar o seu dia com alegria, reconhecendo que Deus foi quem fez este dia. Essa é a parte para quem gosta de anotar, toma notas aí, tá? Olha só, primeiro, ao acordar, isso começa logo ao acordar, agradeça a Deus por mais um dia de vida. Isso significa que a sua missão aqui na terra não terminou. Primeira coisa que você deve dizer quando você acorda é obrigado, não é outra palavra, não é obrigado, porque Deus não tem a obrigação de acordar ninguém. Você concorda? Então comece agradecendo pelo milagre da vida. Obrigado. O grande evangelista do século XVIII, John Wesley, dizia assim, eu sou imortal. Pode parecer arrogante, calma. Eu sou imortal até eu terminar de cumprir a minha missão. Você é imortal, todo mundo aqui, isso não é frase de efeito não. Constatação bíblica. Você é imortal até o dia em que você terminar a sua missão. E se você acordou, significa o quê? Que a sua missão está rolando ainda. Não acabou não.
E aí, é por isso que você tem que dizer obrigado. Então, qual é a primeira palavra que você diz? Obrigado, Senhor, pela vida. Amém. Segundo, em vez de somente pedir, segunda coisa que você faz aí para reconhecer que foi este o dia que Deus fez. Em vez de somente pedir que Deus abençoe o seu dia, eu quero propor a você uma inversão aí. Experimente dizer a Deus assim: olha, Senhor, me ajuda a perceber o que o Senhor está abençoando hoje, para que eu possa ser uma bênção para outros. Talvez até hoje você venha orando assim: Deus abençoe o meu dia, abençoe o meu dia. Isso não é errado. Mas eu quero propor uma inversão. Depois de pedir que você seja uma bênção, ore também para que Deus lhe abençoe. Ou passe um tempo fazendo só o inverso, pedindo que Deus te use como uma bênção. Seja inspirado pelo mandamento de Deus a Abraão, em Gênesis 12:2, quando Deus diz assim, você vai lembrar disso. Sê tu, Abraão, uma bênção. Quem lembra? Quem lembra? Sê tu, Abraão, uma bênção. A partir de então, fique atento a cada momento do seu dia como uma oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém. Você sempre pode. Você sempre pode. Por exemplo, se chega um irmão assim e se aproxima do seu banco, você pode perceber que se você se apertar um pouco mais, tem mais uma vaguinha para ele sentar. Em qualquer momento você pode ser uma bênção. Qualquer momento. Não precisa salvar o mundo. Porque salvar o mundo, Jesus já fez isso. Um sorriso sincero, olha só, sugestões. Sorriso sincero, um abraço apertado, um ouvido atencioso, um pequeno favor. Tudo isso conta, gente. Tudo isso conta. Quem está comigo diz amém. Então fica atento, diga aí para a pessoa ao seu lado, fica atento. Fica atento, meu irmão, seja uma bênção. Sê tu uma bênção. O Senhor está dizendo hoje para você nesta noite, sê tu uma bênção. Então repita essa oração comigo agora, a gente vai orar junto, eu com vocês, tá? Vocês vão repetir essa oração comigo bem breve, mas sincera. Vamos lá, Senhor, para a tua glória, faz de mim uma bênção ambulante. Só para quem orou com fé, Deus está dizendo, farei. Amém. Se você orou com fé, pastor, mas nem me emocionei, nem chorei. E quem é que está falando aqui de sentimentos? Estou falando de verdade. Verdade. Sentimentos é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Nós não somos guiados pelo nosso coração. Somos guiados pelo que nós acreditamos. Se você crê no que você falou, Deus vai fazer. Glorificado seja o nome do Senhor. Terceiro, quando você fizer algo errado durante o seu dia, peça perdão a Deus e às pessoas contra quem você errou e tente aprender com seus erros. Não deixe o inimigo convencer você que você estragou tudo. O que você fez agora estragou tudo. Desista desse cristianismo, é melhor parar de fingir que é crente, porque dessa vez você pisou na bola geral e estragou tudo. Não permite que o inimigo inculque isso na sua cabeça, meu irmão. Lembre-se que Deus tem uma agenda planejada para o seu dia e nem mesmo os seus erros conseguem estragar os planos de Deus. Mas eu fiz tanta besteira hoje, pastor. Tudo bem. Tudo bem no sentido de que há uma segunda chance. Essa segunda chance tem nome. O nome da segunda chance da sua vida é Jesus. Ele morreu justamente para que você tivesse uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Quantas chances ele já nos deu? Ele é o Deus da chance. A cada momento que você tiver dúvida, pergunte a você mesmo, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Nessa situação, nesse exato momento, o que Jesus falaria, o que ele faria, o que ele pensaria, se ele estivesse no meu lugar? Esta pergunta é a pergunta-chave para uma vida feliz. Quer viver dias felizes, meu irmão? Então se pergunte isso a todo momento. Tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, for falar, se pergunte, no meu lugar, o que faria Jesus? Quinto, tente acordar alguns minutos mais cedo para iniciar o seu dia falando com Deus e meditando na palavra dele. E ao longo de todo o dia, antes, durante ou após as atividades, faça breves orações. Não precisa fazer orações alongadas, pode ser uma oração rápida. Assim você vai cumprir o mandamento de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim, orai sem cessar. Algumas das orações mais poderosas da Bíblia foram orações de segundos, como a oração de Elias. Segundos, poucos segundos. O que vale para Deus é a fé do seu coração, sua sinceridade. Você crê no que você está falando? Então pronto. O tempo pouco importa. Quando você tiver mais tempo, ore por muito tempo. Se é menos tempo, não deixe de orar. Sexto, quando alguma coisa não sair como você esperava, não murmure. Agradeça a Deus dizendo algo do tipo, Deus, eu não gostaria. Seja honesto, diga assim, Deus, eu não gostaria que as coisas fossem assim.
Se eu pudesse escolher, eu não queria que estivesse acontecendo isso. Mas eu escolho confiar, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu sei que o Senhor é quem planeja a agenda do meu dia e no fim, tudo vai cooperar para o meu bem. A promessa do Senhor para você em Provérbios 3 e 6 é essa, ó, reconhece, você vai lembrar, o Senhor, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Só quem crê diz eu creio. A segunda forma de aproveitar bem o seu dia com base no nosso texto vem agora. O famoso navio a vapor chamado de América Central estava partindo com mais ou menos 450 passageiros de Havana, em Cuba, com destino a Nova York, em setembro de 1857. Durante a viagem, o navio foi chicoteado pelos ventos dilacerantes de um furacão carrasco ao largo da costa da Carolina do Norte e pouco a pouco começou a afundar. Foi então que eles decidiram dar sinal de perigo, mandar um sinal de perigo. Outro navio se aproximou deles e o capitão, falando através de um porta-voz, perguntou preocupado, o que é que está acontecendo? E a resposta foi, precisamos consertar alguma coisa, por favor, esperem até amanhã. Ao ouvir isso, o capitão do outro navio responde, como quem estivesse prevendo uma tragédia, permitam-me transferir os seus passageiros para o meu navio agora. E o capitão do América Central diz, aguarde até amanhã. Então o outro capitão, com o coração já na mão, insiste mais uma vez com um tom mais firme dessa vez. Ele diz, o Senhor deve permitir que os seus passageiros sejam retirados agora mesmo. E o capitão do América Central mais uma vez repete, já lhe pedi que por favor aguarde até amanhã. Depois disso, em 1h30, mais ou menos, as luzes do América Central desaparecem. Ninguém ouvia nenhum ruído. O América Central, com todos os passageiros e tripulação, foi engolido pelo mar. O naufrágio do América Central é lembrado como uma das maiores tragédias marítimas da história. Tudo porque alguém deixou para amanhã a oportunidade de hoje. Meu amado, redobre a sua atenção para você ouvir o que o Espírito Santo diz para você nesta noite. É o nosso segundo ponto. Aproveite o dia com alegria e sem adiamentos. Isso é importante, reconhecendo o que é importante. O amanhã, meu amado, é um presente que Deus não dá por antecedência a ninguém, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. O ontem já era. Acabou. Já era. O amanhã pertence a quem mesmo? A Deus. E o hoje é tudo que você tem nas mãos. Então, agarre com força. Agarre com força. Então, a palavra de ordem é aproveite o hoje com alegria e sem adiar nada que seja importante. Ah, eu não sei o que é importante. Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Hoje você tem uma oportunidade dada por Deus que é única, intransferível, inadiável. Repita comigo. Única, intransferível, inadiável. Mais uma vez. Única, intransferível, inadiável. Perceba que a segunda parte do nosso verso diz assim, ó, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O autor está usando aqui o que a hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, chama de paralelismo sinônimo. O que é isso, pastor? Ou seja, ele lançou mão de duas palavras parecidas, simples assim. Regozijemo-nos e alegremo-nos para dar ênfase à mesma ideia. Qual é? A felicidade. A felicidade não pelo amanhã, mas pelo hoje, pela dádiva do hoje. Escute de que forma arrepiante e inspiradora a versão bíblica NTLH, talvez seja a sua versão aí, traduz o nosso texto. Ela diz assim, ó, este é o dia da vitória de Deus. Está dizendo aí nessa versão, se é a sua. É o dia da vitória de Deus. O Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Meu amado, a verdade é que a gente se prepara para a vitória ou para a derrota todos os dias. Todos os dias que a gente abre os olhos, a gente se prepara para uma de duas coisas. Ou para a derrota ou para a vitória. É ou não é assim? Quando você acorda de manhã, você pode até se sentir desencorajado. Acontece com a gente, com todo mundo. Mas você pode se preparar para lutar mesmo assim. Apesar do seu estado de espírito. Porque no sentimento você não manda. Já falei isso aqui em outras mensagens. No sentimento você não manda. Mas na resposta ao sentimento, sim, a escolha está nas suas mãos. No seu comportamento você manda.
Você pode experimentar pensamentos melancólicos, negligentes, pessimistas, lamuriosos, como por exemplo, eu não quero ir trabalhar hoje. Quem já disse isso em pensamento e admite? Eu estou levantando que muita gente. Eu não quero hoje não, eu não quero trabalhar hoje. Ou então você pode dizer assim, eu não estou afim de ir para a igreja hoje, deixa para o próximo domingo. Ou então você pode dizer assim, hoje eu não quero lidar com fulano, hoje não. Ou então você pode dizer assim, eu tenho tanta coisa para resolver hoje, mas sabe de uma coisa? Que se dane, eu vou deixar tudo para amanhã. Ou então você pode falar assim, hoje eu aposto que eu vou pisar na bola de novo. Como sempre, eu sempre piso na bola. E no fim do dia, mais uma vez, eu vou me sentir triste e vazio, como sempre. Então por que continuar lutando? A verdade é que se você der a mancada de colocar essa mochila enorme de pensamento nas suas costas, vocalizando pensamento negativo, você pode estar se preparando para caminhar com esses pensamentos o dia todo e acabar tendo um dia passado na sua mente, nas suas reações, e que você vai alimentar o pensamento que vai gerar o comportamento. Então alivia a bagagem, meu irmão. Eu quero desafiar você a começar o seu dia dizendo assim, olha só, que diferente. Você pode começar o seu dia dizendo assim, este vai ser um grande dia. Você pode estar se sentindo miserável, triste, derrotado, frustrado, enraivecido, tudo junto, tudo que é desgraça junto. Mesmo assim, você pode escolher dizer, apesar do seu sentimento derrotista, melancólico, pessimista, você pode dizer assim, este vai ser um grande dia. E tem mais, diga em alta voz. Que às vezes, assim que você acorda, você acha que não, mas já tem os demônios bisurando no seu ouvido. Olha, fala que tu é um derrotado, fala que tua vida é uma desgraça, fala que hoje tu vai perder de novo, fala que vai dar tudo errado. Aí caso esteja, porque eles não ficam ao derredor, não ficam? Então caso eles estejam ali ao derredor, e provavelmente estão, a Bíblia diz, você fala alto e você já frustra eles. Você já diz assim, este vai ser um grande dia. Alguma coisa boa vai acontecer para mim. Deus tem o melhor para mim a cada dia. E hoje também eu estou esperando novas oportunidades, novas conquistas. E eu tenho certeza que vai ter demônio que vai fazer assim. Isso é novo. Ele não era assim. Só vivia se maldizendo, só via derrotado, de cabeça baixa. O que é que aconteceu? Do nada, explica aí, demônio fulano. Como é que pode, meu? A gente está na cola dele já faz anos, na cola dela, só vivia falando, só vivia murmurando. De repente, diz que alguma coisa grande vai acontecer. Vamos fazer tudo para não acontecer essa coisa grande. Mas podem? Podem frustrar os planos do Senhor? Pode não. Não podem não. Então a sua parte é quando você acordar, se você tiver essa oportunidade, porque como eu disse, amanhã não é garantia para ninguém, mas se você tiver essa oportunidade, você acorda dizendo assim, hoje é um grande dia. O Senhor fez, e eu vou me regozijar neste dia que o Senhor fez para mim. Obrigado, Senhor, por esse dia. Quando você toma uma atitude assim, meu irmão, você se prepara para a vitória, para o crescimento, para a sua restauração. Dá até para imaginar Deus dizendo aos anjos, porque Deus conversa com os anjos ao nosso respeito, sim ou não? Isso é bíblico ou não? Estou falando alguma heresia? É bíblico. Deus conversa com os anjos sobre nós, ao nosso respeito. Dá para imaginar Deus dizendo algo assim, olha só, o que é que eu imagino Deus dizendo? Vocês ouviram isso? Gabriel, Miguel, vocês ouviram isso? Tem gente que não surpreende somente os demônios, não surpreendem Deus. Não que ele não sabia, mas uma coisa é vivenciar em tempo real, apesar de saber. Então Deus pode estar dizendo assim, vocês ouviram isso? O meu filho está esperando a minha bondade, ele está esperando a minha providência, apesar da economia estável, ele está esperando ficar bem de saúde, apesar do resultado do exame, ele está esperando o filho retornar aos meus caminhos, apesar do filho dele dizer não há tanto tempo, ele está esperando realizar o sonho, mesmo que ele não tenha recurso no momento, e como a confiança dele está em mim, sabe o que é que eu vou fazer, Gabriel? Sabe o que é que eu vou fazer, Miguel? Eu vou fazer por ele ainda muito mais do que aquilo que ele está pedindo ou pensando, aleluia. Meu amado, ouça mais uma vez o que nos diz o Espírito
do Senhor através do nosso texto. Ele diz assim: este é o dia da vitória de Deus. O Senhor, e que seja para nós felicidade, um dia de felicidade e alegria. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão nesta noite o que o Espírito do Senhor quer dizer nesta noite. O que Ele quer dizer nesta noite, em outras palavras, é isso: faça o melhor hoje, reconheça o meu agir. Deus dizendo para você: reconheça o meu agir hoje, alegre-se pela minha dádiva hoje, porque aconteça o que acontecer neste dia, eu tenho uma agenda para você, e no fim está escrito: vitória, vitória do Senhor, do Senhor. É como a gente leu aqui: vitória, este é o dia da vitória do Senhor. Como muitos de vocês sabem, faz meses que o nosso amado irmão Ricardo está lutando bravamente contra uma leucemia aguda. Provavelmente ele está assistindo do outro lado aí com a Elaine em casa. E outro dia, Elaine, a esposa dele, confessou para nós num culto de oração de quarta-feira. Ela disse assim: meus irmãos, quando a gente passa por certas coisas na vida, a gente passa a não dar lugar mais para bobagens e dar valor somente ao que realmente importa. Hoje, cada dia que eu acordo de manhã, ela continua a fala dela dizendo assim: cada dia que eu acordo de manhã, quando eu estico o meu braço, eu toco no meu marido, eu abro o olho e eu vejo que ele está do meu lado na cama, eu falo para Deus: Senhor, obrigado, porque o meu marido está aqui, vivo, mais um dia comigo. Quando Elaine disse que aprendeu a não ligar mais para bobagens, me faz lembrar de um trecho de um livro poético urgente e profundo sobre o sentido da vida, do filósofo francês Rosaire Paul Edroard, com o título Se Só Me Restasse Uma Hora de Vida, é o título do livro. E ele diz assim: se só me restasse uma hora de vida, não me importaria com as trivialidades, mas sim com as pessoas que amo. Se só me restasse uma hora de vida, agradeceria por cada minuto, cada segundo, cada batida do coração. E aí eu lhe pergunto: o que você faria, meu irmão, se lhe restasse uma hora de vida? Agora deixa eu te dizer uma coisa. E alguns de nós somos testemunhas disso. Mesmo em meio à dor amassadora, porque está sendo a dor amassadora, que a família de Elaine está enfrentando, em vez de murmurar, muitos de nós somos testemunhas disso. Em vez de murmurar e tentar ficar prevendo o amanhã, a família, Elaine, os meninos, Ricardo, eles estão escolhendo sorrir. É ou não é assim? Eles estão escolhendo sorrir, conseguem agradecer, conseguem se alegrar pelo presente de hoje, porque até aqui tem os ajudado o Senhor. Jesus nos diz em Mateus 6,34, ei, não fique ansioso com o que vai acontecer amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia sua dose de desafio. É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, assim: aproveite o dia, aproveite o hoje, agradeça pelas dádivas de hoje, celebre o hoje, reconhecendo que o Pai Celestial criou um novo dia com novos desafios, novas oportunidades para você. Não se preocupe com o amanhã, faça a sua parte, faça tudo que você puder hoje, porque hoje eu estarei com você. No livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, um dos melhores livros que eu já li sobre aconselhamento bíblico, vou repetir para você que quiser anotar e quiser adquirir, Instrumentos nas Mãos do Redentor. É do pastor americano e escritor Paul Tripp. Ele diz que uma das perguntas mais importantes da vida é: quem é responsável pelo quê? É uma das perguntas mais importantes da vida, na opinião dele. Quem é responsável pelo quê? A gente não anda procurando responsáveis? A vida não é a respeito disso? Quem foi que fez? Quem é o culpado? Quem criou? Quem lançou? Foi fulano? Foi cicrano? Foi beltrano? De quem são os royalties? De quem é a culpa? Então, quem é responsável pelo quê? E ao lidar com essa pergunta, Paul Tripp argumenta que existem 3 categorias de pessoas. Escute isso. O primeiro grupo é formado de pessoas que são totalmente despreocupadas. Assim, ó.
totalmente despreocupados. Essas pessoas, elas falham em reconhecer as próprias responsabilidades dadas por Deus a elas, e tudo que elas fazem é se afastar dessas responsabilidades. O segundo grupo é formado por pessoas que são excessivamente preocupadas. Essas pessoas se preocupam com coisas que Deus não as chamou para resolver e nem as capacitou para resolver. Já o terceiro grupo, escute aí, é provavelmente o maior grupo de todos, o grupo dos que não sabem dizer ao certo o que é que Deus quer que elas se preocupem e o que é que Ele não quer que elas se preocupem. Algumas vezes essas pessoas agem como se fossem mini-deuses, que procuram fazer o que só Deus pode fazer, mas elas querem se resolver e até se arriscam a tentar. Outras vezes elas pedem a Deus para tomar conta de responsabilidades que Ele claramente estabeleceu para elas. Se volta e meia você se flagra agindo como alguém de um desses três grupos, eu quero entregar para você um segredo para você nunca mais ficar em dúvida sobre o que fazer. Porque é muito provável que você se encaixe em um dos três grupos, se não um dos dois primeiros, ao menos no terceiro. Então você não vai ficar mais em dúvida de agora em diante. Então imagine dois círculos concêntricos, um círculo menor e outro círculo maior. Manda, você pode jogar aqui na tela a imagem dos círculos concêntricos? Olha aí, a imagem, o círculo maior, preocupações, e o círculo menor de responsabilidade. O círculo menor é o círculo das minhas responsabilidades. Você pode repetir comigo? Minhas responsabilidades. Esse círculo interno representa as coisas que Deus me chamou para fazer e que eu não posso passar para ninguém. São coisas intransferíveis e inadiáveis. Lembra que a gente citou isso aqui, a gente falou isso? Intransferíveis e inadiáveis, são minhas responsabilidades. Você pode bater no peito e dizer assim, minhas responsabilidades. Então existe um círculo que é só seu. Ele é inadiável, é intransferível, são suas responsabilidades. Nesse caso, a única resposta adequada é procurar entender, não é isso, gente? Entender e obedecer fielmente. Estas responsabilidades são as coisas que Deus, na palavra dele, chama a gente para fazer em uma situação ou em nossos relacionamentos atuais. Uma pessoa, por exemplo, precisa de uma clara percepção do que Deus a chama para fazer. Como cônjuge, para quem é cônjuge aqui, como parente, como amigo, como trabalhador e como membro do corpo de Deus. Há uma tarefa para nós. A palavra de Deus convoca qualquer filho dele a viver não mais para si mesmo, mas para o Senhor. Um excelente exercício que você pode fazer em casa com calma é pegar uma folha ou um caderno de notas, ou então o próprio caderno de notas do seu celular, o notepad do seu celular, e tentar listar quais são as tarefas que são só suas, são inadiáveis, são intransferíveis, de acordo com o que a palavra de Deus espera de você. E este é o primeiro, é o menor círculo. O segundo círculo, o círculo maior, o círculo externo. Pode deixar a imagem do círculo aí, Amanda, por favor, obrigado. O círculo externo é o círculo da preocupação, das preocupações. Eu diria que preocupações inúteis. Por que inúteis? Porque você não pode fazer nada a respeito dessas preocupações. A preocupação inútil representa as coisas que são importantes para uma pessoa. Não é que ela não tenha valor, porque você não pode fazer nada a respeito. Cuidado para não confundir. Então, preocupações têm valor para você, mas a respeito das quais você não pode fazer nada. O amor, o cônjuge, a salvação de um filho, a cura de uma doença. É você que salva seu filho, sim ou não? Não, você não pode fazer nada a respeito, a não ser orar. Uma doença crônica, o clima, proteção contra acusações, livramentos contra acidentes, proteção contra a violência. Você não pode fazer nada a respeito dessas coisas. Mas acontece que estas e tantas outras coisas estão além da nossa capacidade de fazer acontecer. Por isso, não são nossa responsabilidade. Neste ciclo maior, a gente é chamado a reconhecer os nossos limites e se lembrar de que Deus é fiel às promessas dele e ele é soberano sobre todas as coisas. Salmo 145:13, na versão NVI, diz assim, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz.
Se é assim, então a nossa melhor resposta nesse caso é identificar quais coisas somente Deus pode fazer, e daí a gente confia esses assuntos a Ele em oração, porque o Senhor é fiel em todas as promessas, Ele é bondoso em tudo que faz. Então, tem coisas a respeito das quais a gente só pode fazer o quê, gente? Orar. E absolutamente mais nada. Toda preocupação, além disso, é inútil. É literalmente perder tempo. Agora, o seu grande desafio daqui para frente é não deixar o círculo interior desaparecer, se desintegrar. Nem ficar tão grande que ele acabe engolindo o círculo exterior. Ou seja, você não pode nem transferir as suas responsabilidades para Deus, nem pode tentar resolver o que você sabe que só Deus pode fazer. Dito isso, eu quero fechar a nossa mensagem com a pergunta literalmente de $1 milhão. É a pergunta literalmente de $1 milhão. Se você recebesse um zap agora mesmo, plim, aparecesse um zap no seu celular, com uma mensagem, e você descobrisse que não é trote, porque uma mensagem como essa, vamos combinar, provavelmente você ia achar que é trote, mas vamos supor que não é trote, é uma mensagem real, dizendo assim: o aplicativo do Zap sorteou um usuário do Brasil para presentear com $1 milhão. Não é de reais não, tá? $1 milhão. Como é que você se sentiria? Fala para a pessoa do seu lado, como é que você se sentiria? Gente, eu ia perguntar se isso mexeria com seu humor, mas todo mundo já está rindo. A gente só está imaginando, sonhando, delirando. Só estamos delirando com a possibilidade de ganhar $1 milhão. E já estamos felizes, não é assim? Todos estão felizes. Ou então você vai me dizer que nada, eu quero saber de $1 milhão. Quero não, pastor, passo. Dá para outro. Não dá para mim, se você não quiser, dá para mim. Agora vem o follow-up da pergunta. A segunda parte da pergunta. Segure firme no banco para você escutar isso. É a segunda parte da pergunta. Segure firme no banco para escutar isso. Você toparia receber $1 milhão ontem, em troca de não ter acordado hoje? Meu irmão disse aí, quebrou. Quebrou mesmo. Quebrou geral. Quebrou geral. Passa, né? Aí passa. Aí passa. Então vamos lá. Agora vem o ponto onde eu quero chegar. Se ter acordado vivo hoje vale mais do que $1 milhão, e todo mundo concorda que vale, por que alguns de nós não acordamos felizes hoje? Cada um vai ter sua justificativa. Meu amado, se hoje é uma dádiva de Deus, a gente viu isso aqui, é uma dádiva, é um presente de Deus. Eu e você, hoje, somos desafiados por Deus a viver com gratidão, com alegria, com responsabilidade. Minha oração é que a gente possa reconhecer que cada amanhecer é uma oportunidade única. Nunca mais vai voltar do mesmo jeito, não. É única, intransferível, inadiável, concedida pelo Senhor, e que a nossa resposta a esse presente determinará não apenas o custo das nossas vidas, não, mas também o impacto que a gente vai deixar nesse mundo. Então, que o Senhor Deus nos ajude no nosso compromisso nesta jornada, carregar o fardo das nossas responsabilidades com coragem e fé, confiando na fidelidade de Deus, Pai Celestial, para enfrentar cada desafio. Que cada batida do nosso coração seja um lembrete bem gentil de que hoje é o dia da vitória de Deus. Hoje, e que a gente possa celebrar e se alegrar hoje, pois hoje é um presente divino que jamais retornará. Eu quero fechar nossa mensagem citando mais uma vez o nosso versículo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele.